Bargo devasya di mahi Joyona Prachodaya. Sejam bem-vindos ao Portal do Gita, seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por Sua Divina Graça Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e narrado por mim, seu amigo Satyaraja Dasanudasaha. Agora nós vamos começar de fato a leitura do Gita pelo capítulo 1. Lembrando que a leitura nós faremos da seguinte forma. Vamos ler primeiro o texto em sânscrito, posteriormente a tradução, o verso traduzido, e por último os comentários e as explicações que Srila Prabhupada dá para este verso. Existem outros canais também que fazem essa leitura do Gita, que fazem a leitura somente do verso, só do texto traduzido do livro. Com a nossa proposta aqui é um pouco diferente, nós queremos dar a leitura completa do Gita, com as explicações de Srila Prabhupada, que são muito importantes, aí nos ajudam a contextualizar o que está sendo dito. Ok? Então, capítulo 1, observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Texto 1. Dhritarashtra uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamakar Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Dhritarashtra diz: Ó Sanjaya, que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem no lugar de peregrinação de Kurukshetra, estando desejosos de lutar? Significado de Prabhupada. O Bhagavad Gita é a ciência teísta amplamente lida, resumida no Gita Mahatmya, glorificação do Gita. Ali disse que uma pessoa deve ler o Bhagavad Gita muito minuciosamente, com a ajuda de uma pessoa que seja um devoto de Shri Krishna, e deve tentar compreendê-lo sem interpretações pessoalmente motivadas. O exemplo de compreensão clara está no próprio Bhagavad Gita, da maneira como o ensinamento é compreendido por Arjuna, que ouviu o Gita diretamente do Senhor. Se uma pessoa é afortunada o bastante para compreender o Bhagavad Gita nesta linha de sucessão discipular, sem interpretações motivadas, então essa pessoa supera todos os estudos da sabedoria védica e todas as escrituras do mundo. Tudo que está contido em outras escrituras será encontrado no Bhagavad Gita, mas o leitor também encontrará coisas que não são encontráveis em nenhuma outra parte. Esse é o padrão específico do Gita. É a ciência teísta perfeita, porque é falada diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. Os tópicos discutidos por Dhritarashtra e Sanjaya, como são descritos no Mahabharata, formam o princípio básico para esta grande filosofia. Entende-se que esta filosofia evoluiu no campo de batalha de Kurukshetra, que é um lugar sagrado de peregrinação
desde os tempos imemoriais da Idade Védica. Ela foi falada pelo Senhor quando ele estava presente neste planeta para guiar a humanidade. A palavra Dharmakshetra, um lugar onde se executam rituais religiosos, é significativa porque no campo de batalha de Kurukshetra, a suprema personalidade de Deus estava presente ao lado de Arjuna. Dhritarashtra, o pai dos Kurus, tinha muitas dúvidas quanto à possibilidade de vitória final de seus filhos. Na sua dúvida, ele perguntou a seu secretário Sanjaya: "Que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu?" Ele estava seguro de que tanto os seus filhos como os filhos de seu irmão mais novo, Pandu, estavam reunidos neste campo de Kurukshetra para a consumação da guerra. Contudo, sua indagação é significativa. Ele não queria uma transigência entre os primos e irmãos, e queria estar seguro do destino de seus filhos no campo de batalha. Por que foi determinado que a batalha ia ser travada em Kurukshetra, que em outra parte dos Vedas é mencionado como um lugar de adoração, mesmo para os habitantes do céu? Dhritarashtra ficou muito temeroso da influência do lugar sagrado sobre o resultado da batalha. Ele sabia muito bem que isto influenciaria em favor de Arjuna e dos filhos de Pandu, porque eles todos eram virtuosos por natureza. Sanjaya era um discípulo de Vyasa, e por isso, pela misericórdia de Vyasa, Sanjaya era capaz de ver o campo de batalha de Kurukshetra, mesmo enquanto estava no aposento de Dhritarashtra. E assim, Dhritarashtra perguntou-lhe sobre a situação no campo de batalha. Tanto os Pandavas quanto os filhos de Dhritarashtra pertencem à mesma família, mas a mente de Dhritarashtra é revelada aqui. Ele deliberadamente proclamou que só seus filhos eram Kurus e afastou os filhos de Pandu da herança da família. Deste modo, pode-se compreender a posição específica de Dhritarashtra na sua relação com seus sobrinhos, os filhos de Pandu. Assim como nos campos de arroz as plantas desnecessárias são arrancadas, assim também é de se esperar desde o começo mesmo destes tópicos que no campo religioso de Kurukshetra, onde o pai da religião Shri Krishna estava presente, as plantas não desejadas como Duryodhana, o filho de Dhritarashtra, e outros, fossem aniquilados, e as pessoas completamente religiosas, encabeçadas por Yudhishthira, fossem estabelecidas pelo Senhor. Este é o significado das palavras Dharmakshetra e Kurukshetra, a parte de sua importância védica e histórica. Texto 2. Sanjaya uvacha drishtatu pandavanikam vyudam duryodhanastada acharyam upasangamya rajavacha namabravit. Sanjaya disse: ó rei, após observar o exército reunido pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana dirigiu-se até seu mestre e começou a falar as seguintes palavras. Significado: Dhritarashtra era cego de nascimento. Infortunadamente, ele também carecia de visão espiritual. Ele sabia muito bem que, em questão de religião, seus filhos eram igualmente cegos e estava seguro de que nunca poderiam chegar a um entendimento com os Pandavas, que eram todos piedosos desde o nascimento.
Contudo, ele tinha dúvidas sobre a influência do lugar de peregrinação, e Sanjaya podia entender o motivo de ele perguntar sobre a situação no campo de batalha. Sanjaya queria, por isso, animar o rei desanimado, e dessa forma avisou a Dhritarashtra que os filhos deste não iam fazer nenhum tipo de acordo sob a influência do lugar sagrado. Sanjaya então informou ao rei que seu filho, Duryodhana, depois de ver a força militar dos Pandavas, foi ter com o comandante supremo Dronacharya. Imediatamente, para informá-lo sobre a posição verdadeira. Embora Duryodhana seja mencionado como rei, mesmo assim ele teve que se dirigir ao comandante, devido à seriedade da situação. Portanto, ele estava bem qualificado para ser um político. Mas a aparência diplomática de Duryodhana não podia disfarçar o medo que ele sentiu ao ver a disposição militar dos Pandavas. Texto 3. Pashaitan Panduputranam Acharya Mahachinchamun Yudam Drupada Putrana Tava Shishyena Dimata. Ó meu mestre, eis aqui o grande exército dos filhos de Pandu, tão habilmente disposto por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Significado: Duryodhana, sendo um grande diplomata, quis apontar os defeitos de Dronacharya, o grande Brahmana comandante supremo. Dronacharya tinha uma briga política com o rei Drupada, o pai de Draupadi, a qual era esposa de Arjuna. Como resultado desta briga, Drupada executou um grande sacrifício, pelo qual ele recebeu a bênção de ter um filho que seria capaz de matar Dronacharya. Dronacharya sabia disso perfeitamente bem, e contudo, como um Brahmana liberal, não hesitou em revelar todos os seus segredos militares quando o filho de Drupada, Drishtadyumna, foi confiado a ele para a educação militar. Agora, no campo de batalha de Kurukshetra, Drishtadyumna tomou o lado dos Pandavas, e foi ele quem dispôs a falange militar, depois de ter aprendido a arte com Dronacharya. Duryodhana apontou este erro de Dronacharya para que pudesse ficar alerta e intransigente na luta. Desta forma, ele queria também apontar que não seria similarmente leniente na batalha contra os Pandavas, que também eram afetuosos discípulos de Dronacharya. Arjuna, especialmente, era seu mais afetuoso e brilhante estudante. Duryodhana também advertiu que tal lenidade na luta levaria à derrota. Texto 4. Atra Shura Maheshvasa Bhimarjuna Samayuji Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharata. Aqui neste exército há muitos arqueiros heróicos igualados na luta a Bhima e Arjuna. Há também grandes guerreiros como Yuyudhana, Virata e Drupada. Significado: muito embora Drishtadyumna não fosse um obstáculo muito importante em face ao grande poder de Dronacharya na arte militar, havia muitos outros que eram causa de medo. Eles são mencionados por Duryodhana como grandes obstáculos no caminho da vitória, porque todos e cada um deles eram tão formidáveis quanto Bhima e Arjuna. Ele sabia da força de Bhima e Arjuna, e por isso comparou os outros com estes. Texto 5. Drishtaketus Chekitana Kashiradyascha Viryavam Purudit Kuntibodhyascha Saibhyascha Narapungava. Há também
grandes guerreiros heróicos e poderosos, como Drishtaketu, Chekitana, Kashiraja, Purudit, Kuntibodya e Shailya. Texto 6. Yudamanyuscha Vikranta, Uttamodyascha Viryavam, Soubhadro Draupadeyascha, Sarveva Maharata. Estão aqui o poderoso Yudamanyu, o muito poderoso Uttamodya, o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi. Todos estes guerreiros são grandes lutadores de quadriga. Texto 7. Ajmakam tu vishistaye tam niboda twijotama nayakamama sainyasya samgyartam tam bravimite. Ó melhor dos Brahmanas, para sua informação, deixe-me falar-lhe dos capitães que estão especialmente qualificados para dirigir minha força militar. Texto 8. Bhavam Bhishmascha Karnascha Kripascha Samichinjaya Asvatama Vikarnascha Saumadatis Tataivacha. Há personalidades como você, Bhishma, Karna, Kripa, Asvatama, Vikarna e o filho de Somadatta chamado Burishrava, que saem sempre vitoriosos na batalha. Significado: Duryodhana mencionou os heróis excepcionais na batalha, que são todos sempre vitoriosos. Vikarna é o irmão de Duryodhana, Asvatama é o filho de Dronacharya, e Saumadati ou Burishrava é o filho do rei dos Baalitas. Karna é o meio-irmão de Arjuna, pois ele nasceu de Kunti antes do casamento dela com o rei Pandu. Kripacharya casou-se com a irmã gêmea de Dronacharya. Texto 9. Anyecha Bahavashura Madarte Chaktajivita Nanna Shastra Praharana Sarve Yuda Visharada. Há muitos outros heróis que estão dispostos a sacrificar suas vidas pela minha causa. Todos eles estão bem equipados com diferentes tipos de armas e são experientes na ciência militar. Significado: quanto aos outros, tais como Jayadratha, Kritavarma, Shalya, etc., todos estão determinados a sacrificar suas vidas pela causa do Duryodhana. Em outras palavras, já se conclui que todos eles morreriam na batalha de Kurukshetra, por terem se juntado ao grupo do pecaminoso Duryodhana. Duryodhana estava naturalmente confiante de sua vitória ao contar com a força combinada de seus amigos mencionados acima. Texto 10. Aparyaptanta dasmakam balam bhishma dirakshitam paryaptam tuidametesham balam bhima dirakshitam. Nossa força é imensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma, enquanto que a força dos Pandavas, protegidos cuidadosamente por Bhima, é limitada. Significado: Duryodhana aqui faz uma estimativa comparativa das forças. Ele pensa que, por estar sendo especificamente protegido pelo general mais experiente, o avô Bhishma, o poder de suas forças armadas é incomensurável. Por outro lado, as forças dos Pandavas, protegidas por um general menos experiente, Bhima, são limitadas. Na presença de Bhishma, Bhima era muito insignificante. Duryodhana sempre teve inveja de Bhima, porque sabia perfeitamente bem que se por acaso morresse, seria morto unicamente por Bhima. Mas, ao mesmo tempo, ele estava confiante de sua vitória por contar com a presença de Bhishma, que era um general muito superior.
Sua conclusão de que sairia vitorioso da batalha estava bem fundamentada. Texto 11. Ayaneshu cha sarveshu yatabhagama vastita Bhishmarmeva birakshantu bhavanta sarvevahi. Agora, todos vocês devem dar pleno apoio ao avô Bhishma, ficando em seus respectivos pontos estratégicos na falange do exército. Significado. Duryodhana, depois de exaltar a bravura de Bhishma, refletiu que os outros podiam pensar que tinham sido considerados menos importantes. E então, com seu modo diplomático usual, tentou contornar a situação com as palavras anteriores. Enfatizou que Bhishmadeva era, sem dúvida, o maior dos heróis, mas que era um velho, de modo que todos tinham que pensar especialmente em protegê-lo de todos os lados. Ele podia se envolver na luta, e o inimigo podia aproveitar-se de sua concentração total em um só lado. Por isso era importante que os outros heróis não deixassem as posições estratégicas, permitindo que o inimigo rompesse a falange. Duryodhana sentiu claramente que a vitória dos Kurus dependia da presença de Bhishmadeva. Ele confiava no pleno apoio de Bhishmadeva e Dronacharya na batalha, pois sabia bem que eles não disseram uma só palavra quando Draupadi, a esposa de Arjuna, em sua condição desamparada, apelara para eles por justiça, enquanto estava sendo forçada a se despir na presença de todos os grandes generais na Assembleia. Embora ele soubesse que os dois generais tinham uma certa afeição pelos Pandavas, esperava que agora eles renunciassem por completo a esta afeição, como era costumeiro durante os jogos de azar. Texto 12. Tasya samjanayam harsham kuru vrida pitamaha sinhanadam vinajochai shankam dadmo pratapavam. Então Bhishma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos lutadores, soprou sua concha bem alto como o rugido de um leão, produzindo júbilo em Duryodhana. Significado. O patriarca da dinastia de Kuru compreendia o que se passava dentro do coração de seu neto Duryodhana, e com sua compaixão natural por este, tentou animá-lo soprando bem alto em sua concha, como correspondia à sua posição como um leão. Indiretamente, pelo simbolismo da concha, ele informou a seu deprimido neto Duryodhana que não tinha nenhuma oportunidade de vencer na batalha, porque o Supremo Senhor Krishna estava no outro lado, mas ainda assim era seu dever conduzir a luta e ele não ia poupar nenhum esforço nesse sentido. Texto 13. Tatta shakascha beryascha panavanaka gomuka sahasaiva vyahanyanta sashabdastu mulo bhavat. Depois disso, as conchas, clarins, trombetas, tambores e cornetas soaram subitamente e o som combinado foi tumultuoso. Texto 14. Tatta shvetairhayayukte mahachisyandhanestito madhava pandavaschaiva divyoshanko pradadmatu. Do outro lado, o Senhor Krishna e Arjuna, situados numa grande quadriga puxada por cavalos brancos, soaram suas conchas transcendentais. Significado. Em contraste com a concha soprada por Bhishmadeva, as conchas nas mãos de Krishna e Arjuna são descritas como transcendentais.
O som das conchas transcendentais indicava que não havia nenhuma esperança de vitória para o outro lado, pois Krishna estava do lado dos Pandavas. Jayastu Pandu Putanam Yasham Pakshe Janardana. A vitória está sempre com pessoas como os filhos de Pandu, porque o Senhor Krishna se associa com eles. E sempre onde quer que o Senhor esteja presente, a deusa da fortuna também está, porque a deusa da fortuna nunca vive sozinha sem seu esposo. Portanto, a vitória e a fortuna estavam esperando por Arjuna, como o som transcendental produzido pela concha de Vishnu, ou o Senhor Krishna indicou. Além disso, a quadriga na qual ambos os amigos estavam sentadas fora doada por Agni, o deus do fogo, a Arjuna, o que indicava que esta quadriga era capaz de conquistar todos os lados, por onde quer que fosse levada nos 3 mundos. Texto 15. Panchajanyam Hrishikesho Devadatam Dhananjaya Paundrodadmo Mahashankam Bhima Karma Vrikodara. Então o Senhor soprou sua concha, chamada Panchajanya. Arjuna soprou a sua, a Devadatta. E Bhima, o comedor voraz e executor de tarefas hercúleas, soprou sua terrífica concha, chamada Paundram. Significado: neste verso, o Senhor Krishna é chamado de Hrishikesha, porque ele é o proprietário de todos os sentidos. As entidades vivas são partes e parcelas dele, e por isso os sentidos das entidades vivas também são parte e parcela dos sentidos dele. Os impersonalistas não podem explicar os sentidos das entidades vivas, e por isso estão sempre ansiosos por descrever todas as entidades vivas como sem sentidos ou impessoais. O Senhor, situado nos corações de todas as entidades vivas, dirige os sentidos delas. Mas ele dirige de acordo com a rendição da entidade viva. No caso de um devoto puro, ele controla seus sentidos diretamente. Aqui, no campo de batalha de Kurukshetra, o Senhor controla diretamente os sentidos transcendentais de Arjuna, e daí seu nome particular é Hrishikesha. O Senhor tem nomes diferentes de acordo com suas diferentes atividades. Por exemplo, seu nome é Madhusudana, porque ele matou o demônio de nome Madhu. Seu nome é Govinda, porque ele dá prazer às vacas e aos sentidos. Seu nome é Vasudeva, porque ele apareceu como filho de Vasudeva. Seu nome é Devakinandana, porque ele aceitou Devaki como sua mãe. Seu nome é Yashodanandana, porque ele concedeu seus passatempos de infância a Yashoda em Vrindavana. Seu nome é Parthasarati, porque ele trabalhou como quadrigário de seu amigo Arjuna. Similarmente, seu nome é Hrishikesha, porque ele dirigiu Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Neste verso, Arjuna é chamado de Dhananjaya, porque ele ajudou seu irmão mais velho a juntar bens quando o rei precisou fazer gastos para diferentes sacrifícios. Similarmente, Bhima é conhecido como Vrikodara, porque ele podia comer tão vorazmente como podia executar tarefas hercúleas, tais como matar o demônio Hridimba. Assim, os tipos particulares de conchas soprados pelas diferentes personalidades no lado dos Pandavas, começando com a do Senhor, eram todos muito estimulantes para os soldados na luta. No outro lado, não havia tais créditos, nem a presença do Senhor Krishna, o diretor supremo, nem a presença da deusa da fortuna. Então,
todos do grupo de Duryodhana estavam predestinados a perder a batalha, e esta foi a mensagem anunciada pelo som das conchas. Textos 16 a 18. Ananta Vijayam Raja Kuntiputro Yudhishthira Nakula Sahadevascha Sugosha Mani Pushpako Kashyascha Parameshwasa Sikandicha Maharata Drishtajumno Viratascha Satyakischa Paradita Drupado Draupadeyascha Sarvascha Pritivipate Soubhadrascha Mahabahu Shankam Dadmu Pritak. O rei Yudhishthira, o filho de Kunti, soprou sua concha, a Ananta Vijaya, e Nakula e Sahadeva sopraram a Sugosha e a Manipushpaka. O grande arqueiro rei de Kashi, o grande guerreiro Shikandi, Drishtadyumna, Virata e o inconquistável Satyaki, Drupada, os filhos de Draupadi e os demais, ó rei, tais como o filho de Subhadra, de braços poderosos, todos sopraram suas respectivas conchas. Significado: Sanjaya informou ao rei Dhritarashtra, com muito tato, que sua política ininteligente de ludibriar os filhos de Pandu e se empenhar em pôr no trono do reinado os seus próprios filhos não era muito louvável. Os sinais já indicavam claramente que toda a dinastia de Kuru seria morta nesta grande batalha. Começando com o patriarca Bhishma, até os netos como Abhimanyu e outros, incluindo reis de muitos estados do mundo. Todos estavam presentes ali e estavam todos condenados. Toda a catástrofe deveu-se ao rei Dhritarashtra, porque ele incentivou a política seguida por seus filhos. Texto 19. Sagosho Dhartarashtranam Hridayani Vyadarayat Nabascha Pritivinchaiva Tumulobhyanunadayam. O sopro destas diferentes conchas se tornou tumultuoso e assim, vibrando tanto no céu como na terra, despedaçou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Significado: quando Bhishma e os demais no lado de Duryodhana sopraram suas respectivas conchas, não houve estremecimento de coração da parte dos Pandavas. Estas ocorrências não são mencionadas, mas neste verso particular está mencionado que os corações dos filhos de Dhritarashtra se destroçaram com os sons vibrados pelo grupo dos Pandavas. Isto se deve aos Pandavas e à sua confiança no Senhor Krishna. Aquele que se refugia no Senhor Supremo não tem nada a temer, mesmo em meio à maior calamidade. Texto 20. Atavyavastitam drištva Dhartarashtram kapidvaja Pravrite shastra sampate Dhanurudyamya pandava Hrishikesham tadavakyam Idamaha mahipate. Ó rei, nesse momento, Arjuna, o filho de Pandu, que estava sentado em sua quadriga, sua bandeira marcada como Hanuman, apanhou seu arco e preparou-se para atirar suas flechas, olhando para os filhos de Dhritarashtra. Ó rei, Arjuna então falou estas palavras para Hrishikesha, o Senhor Krishna. Significado: a batalha estava para começar. Compreende-se da afirmação acima que os filhos de Dhritarashtra estavam mais ou menos desanimados pelo inesperado arranjo de força militar dos Pandavas, que
que eram guiados pelas instruções diretas do Senhor Krishna no campo de batalha. O emblema de Hanuman na bandeira de Arjuna é um outro sinal de vitória, porque Hanuman cooperou com o Senhor Rama na batalha entre Rama e Ravana, e o Senhor Rama saiu vitorioso. Agora, tanto Rama como Hanuman estavam presentes na quadriga de Arjuna para ajudá-lo. O Senhor Krishna é o próprio Rama, e onde quer que esteja o Senhor Rama, seu eterno servo Hanuman, a sua eterna consorte Sita, a deusa da fortuna, estão presentes. Por isso, Arjuna não tinha por que temer absolutamente nenhum inimigo. E além de tudo, o Senhor dos Sentidos, Senhor Krishna, estava pessoalmente presente para dar-lhe orientação. Assim, Arjuna tinha à sua disposição todos os bons conselhos quanto à execução da batalha. Em tais condições auspiciosas, arranjadas pelo Senhor para seu devoto eterno, encontravam-se os sinais de uma vitória segura. Textos 21 e 22. Arjuna Uvacha Senayorubayor madhye ratam stapaya mechuta yavadetam nirikshaham yodukama navastitam kairmaya sahayodavyam asmirana samudyame. Arjuna disse: Ó infalível, por favor, coloque minha quadriga entre os dois exércitos, para que eu possa ver quem está aqui presente, quem está desejoso de lutar e com quem tenho que me bater nesta grande tentativa de batalha. Significado: embora o Senhor Krishna seja a suprema personalidade de Deus, por sua misericórdia sem causa, ele estava ocupado no serviço a seu amigo. Ele nunca falha em sua afeição por seus devotos, e desse modo ele é chamado aqui de infalível. Como quadrigário, ele tinha que levar a cabo as ordens de Arjuna, e desde que ele não hesitava em assim fazer, ele é chamado de infalível. Embora ele tivesse aceitado a posição de quadrigário para seu devoto, sua posição suprema não foi abalada. Em todas as circunstâncias, ele é a suprema personalidade de Deus, Hrishikesha, o Senhor dos sentidos totais. A relação entre o Senhor e seu servo é muito doce e transcendental. O servo está sempre pronto a prestar um serviço ao Senhor e, similarmente, o Senhor está sempre procurando uma oportunidade de prestar algum serviço ao devoto. Ele sente mais prazer quando seu devoto puro assume a posição vantajosa de ordená-lo do que quando ele dá as ordens. Como mestre, todos estão sob suas ordens e ninguém está acima dele para ordená-lo. Mas, quando ele vê que um devoto puro está lhe dando ordens, ele obtém prazer transcendental, embora seja o mestre infalível em todas as circunstâncias. Como um devoto puro do Senhor, Arjuna não tinha desejo de lutar com seus primos e irmãos, mas ele foi forçado a vir ao campo de batalha pela obstinação de Duryodhana, que nunca foi concorde com nenhuma negociação pacífica. Por isso ele estava muito ansioso por ver quem eram os líderes presentes no campo de batalha. Embora não fosse possível esforçar-se para conseguir a paz no campo de batalha, ele queria vê-los outra vez e ver o quanto eles estavam determinados, exigindo uma guerra indesejada. Texto 23. Yotyamanam aveksheham yayate trasamagata dartarashtrasya durbuder yude priya chikarshava.
Deixe-me ver os que vieram lutar aqui, desejando com prazer o malévolo filho de Dhritarashtra. Significado de Prabhupada. Era um segredo aberto que Duryodhana queria usurpar o reino dos Pandavas através de planos malévolos em colaboração com seu pai, Dhritarashtra. Por isso, todas as pessoas que se juntaram ao lado de Duryodhana deviam ser gente da mesma laia. Arjuna queria vê-los no campo de batalha antes que a luta começasse, só para tomar conhecimento sobre quem eram eles. Mas ele não tinha nenhuma intenção de propor negociações de paz a eles. Também era um fato que ele queria vê-los para fazer uma estimativa da força que teria de enfrentar, embora estivesse completamente confiante da vitória, porque Krishna estava sentado ao seu lado. Om Bhurvaswa Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi